Olá. Então, dando continuidade à introdução do sistema do desenho humano, hoje eu vou começar a falar sobre os tipos, tá? Uma curiosidade que eu quero trazer para vocês, tá? É que o desenho humano, ele chega na vida de quem tem que chegar e na hora que tem que chegar, tá? Embora ele pareça confuso no começo, com o tempo, se for correto para ti, né, e se o desenho humano tiver aí no teu caminho, você vai e ele naturalmente, organicamente, você vai se familiarizando com o processo. Assim foi comigo, mesmo eu tendo um entendimento de astrologia, numerologia, dos chakras, porque eu sou yogini, já há quase 10 anos que eu estudo, observo os meus chakras e a linguagem é completamente diferente de como a gente aprende no yoga, de como a gente estuda, tá, e implementa, porque o desenho humano é tudo sobre você constatar, né, você observar, você ter esse conhecimento e implementar também. Implementar como? Através da autoobservação e da constatação daquilo que é te trazido ali, conforme você, né, vai recebendo as informações dos teus centros, etc. Então, eu tenho os 4 tipos na minha família, tá. E isso é uma coisa bem curiosa, né, eu acredito que não é por acaso, coincidência, de eu ter chegado no desenho humano e, né, logo no meu primeiro workshop com a Meris, eu levei os dados da minha família e eu ter ali os 4 tipos. Então os meus pais, eles são geradores, né, são geradores puros. Então, a minha irmã, que é 1 ano mais nova do que eu, ela é manifestadora. Eu sou projetora, o meu irmão também é projetor. A minha irmã mais velha, ela é projetora, ela é refletora, desculpa. Ela faz parte do 1% aí dos raros refletores no planeta. E a minha irmã mais nova, ela é geradora manifestante, né? Que é esse tipo esse tipo de gerador. É uma é um tipo extra ali, né, é uma outra configuração do gerador. Então, para mim, né, falar dos 4 tipos, mesmo eu sendo um tipo projetora, que eu não sei como é que é ser os outros tipos, mas eu sei como é não ser os outros tipos. Como é você não ser o seu tipo, e o que é você viver, principalmente o refletor e o projetor, que são os que mais se escravizam quando eles não entendem a mecânica deles. Então eu sei e vejo a consequência e o preço que é, né, por essa ignorância de diferenciação mesmo, de como as pessoas são diferentes, funcionam diferentes, como o corpo tem necessidades diferentes, como as pessoas têm destinos diferentes, propósitos diferentes, né? Como elas têm formas diferentes de se interagir, de se socializar, né? Por alguma razão do meu destino, eu cheguei no desenho humano e eu consegui despertar e consegui reverter, né, todo o meu não ser, né, todo o desgaste, a pressão que eu colocava em cima do meu corpo, que é um corpo vulnerável, um corpo que não tem energia para trabalhar, para sair fazendo as coisas, para ter uma vida agitada, uma vida corrida, para viver uma vida social super envolvente, como os geradores. E até eu entender que tudo isso era algo normal para mim e também com as minhas irmãs, né, com a minha irmã mais velha, refletora, por exemplo, que ela não é nenhuma retardada, que ela não é nenhuma abobada, que ela não é nenhuma esquizofrênica, que ela não é nenhuma doente, uma vagabunda que não quer fazer as coisas. Ela simplesmente não é igual a todo mundo. E isso não é um problema, isso não é um defeito. Então, o desenho humano, ele realmente chegou na minha vida como uma chave para uma algema, e ele inclusive evitou o suicídio, tá, dessa minha própria irmã, porque a minha irmã refletora,
os refletores, eles são os que mais vão se sentir desadequados, desencaixados, porque eles não têm um tipo, né, uma consistência, algo consistente em que eles possam confiar em si mesmo, né? A não ser na autoridade deles lá, que é de acordo com o ciclo lunar, e isso tudo eu vou ir dizendo, tá? No decorrer também. Então, vou inverter aqui um pouco a ordem, porque a ordem correta seria falar dos centros, tá? Quando a gente estuda o desenho humano, né, na escola, ou quando a gente faz análise, primeiro a gente começa falando dos centros e depois dos tipos. Mas, como eu disse que ia compartilhar bastante a minha experiência como projetora, que é o meu tipo, né? Então, vocês veem aqui, que tá aqui os 4 tipos, as auras, os 4 tipos, eu vou explicar no decorrer do vídeo o que que é isso. E eu vou começar falando do projetor, embora eu deveria começar falando do manifestador, mas como eu sou projetora, então para mim é mais fácil, né, explicar e falar do meu tipo. Então, continuando, né, o último vídeo que eu fiz, falando sobre, né, a origem do desenho humano, se você não viu, esse vídeo está aqui no IGTV, inclusive eu deixei aqui nos meus, marcado, tá bem no topo aqui do meu feed, introduzindo para vocês a origem, e o diferencial dele, que é a mandala do Rave, que a mandala do Rave nada mais é do que a síntese todos esses conhecimentos ancestrais junto com os conhecimentos contemporâneos, que inclui a mecânica quântica, astronomia, bioquímica e genética. E o que traz, né, o diferencial dos outros estudos astrais, de mapas, né, com astrologia, são os neutrinos. Então, a mandala, né, o corpo gráfico, ele mede as ativações que a gente recebe dos neutrinos nos nossos centros, né, através lá da posição dos planetas. 88 dias antes do nosso nascimento, que equivale mais ou menos a uns 3 meses antes, quase 3 meses, e no dia do nosso nascimento. E começando aqui como eu disse, né, o correto seria eu falar sobre os centros, mas eu vou falar dos tipos hoje, né, vou introduzir os 4 tipos e as suas auras. Se vocês assistiram o vídeo que eu orientei para vocês lá no YouTube da escola, né, www.desenhomanobrasil.com.br, tem um vídeo de introdução, e no YouTube também. Reforçando, é importante que você vai lá e assista esse vídeo, porque nesse vídeo você vai conseguir entender ainda com mais clareza, tá? Todo o processo do autoconhecimento com o desenho humano. Então, se você assistiu o vídeo, né, você viu lá que, né, Hauru, ele explica que todo o conhecimento, ele é baseado, né, na evolução da forma, ou seja, do Homo sapiens, né, o Homo sapiens em trânsitos. Então, nós somos seres primatas em evolução, e o que se entende lá desde a época lá dos hindus, quando se começou, né, o estudo dos chakras, que a gente estuda esses centros de energia, de consciência que nós temos, né, no nosso corpo sutil. Então, cada centro, cada chakra, né, na linguagem hindu é chakra, aqui na linguagem do desenho humano, nós usamos centros, tá? Então, nós já não somos seres mais de 7 centros principais, e sim seres de 9 centros. E cada um desses centros, eles têm uma idade biológica. Então, o primeiro homem primata lá, né, o primeiro animal lá, o primeiro macaco, ele só tinha um centro, que era o esplênico. Então, a gente não pensava, a gente não falava, a gente não emitia sons, a gente não tinha sentidos, né? A gente só tinha o quê? Instinto. Então, todo desenho humano, ele é baseado, tá, na evolução da forma através de milhares de anos, bilhões de anos,
né, que a gente vem aí no nosso processo evolutivo. Então, existe ali uma configuração atômica de cada tipo, de cada pessoa, independentemente da nossa genética familiar, nós temos uma configuração atômica desses centros que vai trazer uma forma, uma mecânica única da gente operar, tá? Então, a gente sempre começa, né, entendendo, né, trazendo essa percepção, essa compreensão de qual é o seu tipo. Porque que isso significa? Que existem 4 tipos de seres humanos. Existem 4 tipos de comunicação celular, de comunicação energética vital, quando as pessoas estão no ambiente. As pessoas são diferentes, né? Pelos tipos, pelas auras, pelos seus centros que nascem ativados ou não. E isso eu tudo vou explicando no decorrer dos vídeos, né, das explicações que eu vou trazendo aqui. Então, só entender, né, saber, né, compreender, ter clareza do qual tipo que você é, né, e de como esse tipo ele é programado celularmente para operar nesse mundo material, isso já muda tudo, toda a vida. Então, nós temos 4 tipos. Primeiro ali da hierarquia são os manifestadores de energia. Então, todo manifestador de energia, né, vai ter um centro, né, um centro ligado à garganta, um centro motor ligado à garganta, que é o que gera o centro da garganta, é o centro responsável pela manifestação, pela expressão, por isso que são chamados de manifestadores. E esses tipos aqui, eles hoje são raros, né? Eles constituem aqui 10% da humanidade, apenas. Tá? Então, 10% aí de 7 bilhões e meio de pessoas são manifestadores e eles têm uma forma de operar, né? Uma forma de, quando chega num ambiente, uma forma de se comunicar através da aura, e cada tipo tem uma autoridade interna, que vai ser um dos 9 centros, tá? Então, a nossa autoridade interna, que eu também vou falar nos próximos vídeos, são um dos 9 centros que a gente vai ter ali como a nossa verdade interior, que é onde nós somos capazes de reconhecer o que é correto ou não para a gente, tá? Porque se fala muito de intuição, se fala muito, né, de ouvir o coração, mas biologicamente o corpo ele tem uma forma, cada pessoa tem uma forma única de reconhecer o que é correto ou não para ela, que nunca é com a cabeça, tá? Quando eu chegar lá nos centros, quando eu for fazer o vídeo dos centros, eu vou explicar, né, toda esse conhecimento com o desenho humano, a finalidade é justamente a gente liberar a mente da tomada de decisão, porque biologicamente, a nossa cabeça, né, não tem condições de tomar uma decisão, porque biologicamente, né, o centro da cabeça e o centro ágina, eles são centros de pressão para entender e para conceitualizar. Então, a cabeça, ela gera uma dúvida para poder responder, né, essa dúvida, mas não para decidir. Então, tem toda aí uma confusão, né, uma distorção no nosso processo evolutivo, né, nesse processo de tomada de decisão. A gente vem há séculos desenvolvendo a nossa tomada de decisão, pressionando, né, a nossa cabeça, o que tem gerado muitos conflitos, né, muita perda do ser humano de operar como ele mesmo, né, muita confusão mental, confusão emocional, muito distanciamento das pessoas conseguirem viver uma vida plena como elas mesmas, né, nas suas qualidades, nas suas limitações também. Então, o desenho humano, ele é o conhecimento para trazer toda essa compreensão
e esse alinhamento de como você funciona energeticamente como um ser humano, né, como um ser humano único. Tem uma forma única ali de, né, se expressar, de operar, de viver, de trabalhar, né, de realizar suas atividades. Então, nós temos o tipo manifestador, que ele vai ter uma aura fechada e repelente. Depois, no vídeo do manifestador, eu vou falar mais, tá, sobre o manifestador. Mas se logo de cara vocês olharem aqui para esse, né, para essa estrutura desses 4 tipos, vocês vão ver que o gerador, tá? Eu estou circulando aqui, ó. O gerador, ele é o único tipo que tem o centro sacral ativado no desenho dele, tá? Então, esse centro aqui, que está logo acima da raiz, é o centro sacral, tá? Então, eles constituem 70% da humanidade, são geradores de energia, tá? Desses 70%, 35% são geradores manifestantes, que é um tipo de gerador, mas é um gerador também, e 35% são geradores puro, tá? A diferença com o gerador manifestante, ele também vai ter um centro motor aqui ligado lá à garganta, tá? Ou vai ser aqui o sacral, ou vai ser o ego, ou vai ser o plexo solar, que vai estar ligado direto à garganta. E isso torna o gerador manifestante, né, um gerador mais criativo, ele tem ali uma forma um pouco diferente, depois eu vou explicando também mais para frente, tá? Os outros tipos, o manifestador, o projetor e o refletor, nenhum vai ter esse centro sacral ativado, tá? Então, o manifestador e o gerador são os 2 tipos que nós chamamos de tipos energéticos, né? Então, são pessoas que estão aqui, né, para realizar, são fazedores, são executores, né, vão ter ali esse motor, né, para sustentar a atividade, né? E o tipo projetor e o tipo refletor são os 2 tipos que nós chamamos de tipos não energéticos, tá? Então, esses 2 tipos aqui, eles nunca vão ter o sacral ativado e também não vão ter nenhum centro motor ligado lá direto à garganta, que vai trazer esse combustível, né, essa energia, essa vitalidade para gerar, para manifestar, né, de forma geral ali, diariamente, como tipo gerador, por exemplo, né, o centro sacral, ele é um centro que ele não desliga, então, né, biologicamente, o centro sacral, ele é o centro que corresponde, né, à atividade, à geração da vida, então ele é um centro que ele é um tanque de combustível que nunca termina, né? Então, os geradores, né, todo gerador, como eu disse, vai ter o centro sacral definido, entender o tipo, tá? E como os tipos eles operam é o princípio básico. Por quê? Porque sempre quando a gente chega num ambiente, num lugar, num local, antes da gente abrir a boca, já acontece uma comunicação áurica no local, tá? E essa comunicação, cada pessoa vai ter uma forma, né, através do seu tipo, da sua aura, da sua autoridade, de entrar, né, no relacionamento ali. No relacionamento que eu digo qualquer relacionamento, porque a partir do momento que a gente está num ambiente com mais de uma pessoa, a gente já começa essa comunicação, tá, celular. E essa comunicação celular, a princípio, ela acontece pelas nossas auras, tá? E as auras, elas têm um alcance de 4 metros de distância, tá? Então, quando a gente está num ambiente, 4 metros de distância de uma pessoa, a nossa aura já começa a operar, né? De acordo com cada tipo. Então, hoje eu vou começar falando, tá? Do tipo projetor, tá? Que tem essa aura focada e absorvente. Então, dito que o projetor, ele é um tipo não energético,
problemático, por quê? Porque ele nunca vai ter o seu centro sacral ativado, o que torna ele um tipo que não está aqui para gastar energia, simplesmente porque o corpo dele não produz energia. Toda a energia do projetor vem de fora. É uma amplificação, né? Porque os centros abertos, eles funcionam como janelas abertas que nunca fecham. Então, ter um centro aberto no nosso desenho não é um problema, não é algo para ser consertado, não tem que colocar uma pedrinha, não tem que fechar aquilo ali para nada acontecer ali, porque faz parte da geometria. Existe um motivo e existe, inclusive, uma sabedoria ali, desde que você entenda o propósito desses centros abertos. E que você não acredite na consistência que não existe ali, que você não é aquilo ali. E antes que vocês me perguntem, né, mas Jaque, como é que eu vou ter um centro do meu desenho ativado? Né? Como é que esses centros se ativam? Como é que isso, né? Então, como eu disse, a mandala do Rave é um relógio, né, que vai medir lá, né, o recebimento dos neutrinos, dos planetas, 3 meses antes do nosso nascimento. Então, aqui do meu lado esquerdo, né, está o gráfico, o print, a impressão do céu, 88 dias antes do dia que essa pessoa aqui nasceu, e aqui do lado esquerdo está o dia que ela nasceu, né? Aqui vai estar lá o dia que ela nasceu. Por que ela é projetora? Porque 3 meses antes do nascimento dela, né? Ela até tinha aqui, ó, um planeta aqui ativando a porta 9 no desenho dela, consciente e inconsciente. O nódulo lunar estava ativando a porta dela, né? Tanto inconsciente quanto consciente. Então, você vê, ó, ela nasceu, mas no dia que ela nasceu, ela não tinha nenhum outro planeta, né, ativando aqui a outra porta, que seria 52, que faria o quê? Né? Definiria um centro, e é o que tornaria ela uma geradora, então, né? Então, quando você olha aqui para a mandala e olha essas portas, né, essas ativações e se pergunta, mas como que um centro define? Dá para escolher? Tem como escolher? Não, isso não tem como, não é determinado, né? É um processo totalmente atômico. Então, a pessoa que nasce geradora, que nasce manifestadora, que dá o tipo que você nasce, é o tipo que é correto para aquilo que teu corpo, né, que a tua consciência veio desenvolver aqui. Porque o nosso corpo, o corpo que a gente nasce, a configuração que a gente nasce, a forma como a gente nasce, nada mais é do que aquilo que é correto para a gente fazer o nosso papel, né, nesse processo aí todo que a gente vive. Então, para uma pessoa, né, nascer com um centro definido, né, ela precisa ter um canal, que a gente chama de canal, que é uma corrente completa de energia vital que vem lá dos neutrinos, da ativação dos planetas, né? No caso dessa pessoa aqui, ela tem o canal 2644, ela só tem um canal definido no desenho dela, ela só tem 2 centros. E esse canal, ele é totalmente consciente, né? Ela tem a Terra lá ativando a porta 26, né, no dia do nascimento dela, e Saturno e Marte na porta 44, tá? Então, isso aqui é o que torna, estou circulando aqui para você ver, ó, a Terra na porta 26, tá? E tínhamos aqui, ela tinha aqui Marte e Saturno na porta 44, tá? Então, isso definiu lá o centro do ego dela e o centro esplênico dela. E aí, junto com a configuração toda, né, dos 3 meses antes, lá do nascimento, ela nasce com esse centro sacral aqui
não definido, né, com esse centro aberto, e isso torna essa pessoa uma projetora, né? Se ela não tivesse nenhuma ativação no desenho dela, que é o que pode acontecer, né, com 1% da humanidade, ela seria, então, uma refletora, tá? Conforme você vê aqui, né, no quarto tipo. Então, o refletor, ele não vai ter nenhum centro definido no desenho dele. Ele vai ter portas, conscientes e inconscientes, mas o refletor, ele é um tipo raro, por isso ele constitui 1% da humanidade, e o tipo refletor, ele não vai ter nunca nenhum centro ativado. Então, ele é um corpo que reflete, né, a energia, a vitalidade, 24 horas por dia, a vida inteira, do ambiente dele. Então, ele é um espelho, né? Ele é um corpo que não tem ali consistência nenhuma nesses centros, e isso também eu vou explicar para vocês mais adiante. Então, a primeira notícia, né, que choca muitas vezes os tipos projetores é essa: é que ele, biologicamente, todo projetor, não são seres humanos que o corpo tem a capacidade biológica para acordar da cama, pular da cama e sair fazendo milhares de coisas todos os dias. Então, o único tipo que o corpo, né, fornece essa vitalidade para se manter ativo, trabalhar 8 horas por dia, né, para gastar realmente esse combustível, é o gerador. Até mesmo o manifestador tendo centros motores no corpo gráfico dele, ele também ali, né, nessa questão do sacral, para ele também é uma vulnerabilidade, né, ele sustentar atividades por longas horas, constantemente. Então, o tipo projetor, ele é um tipo não energético, porque justamente por conta do projetor não ter esse centro sacral definido no desenho dele, ele tem, né, um papel atômico de guiar a energia dos outros tipos.